Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos inspire nesse nosso esforço de estudo e de entendimento do Evangelho, hoje em continuidade aos estudos do nosso livro Paulo Estevam. Inicialmente, meus amigos, a gente gostaria de comentar com todos o seguinte: nós programamos o estudo dos capítulos 7 e 8 para o dia de hoje. Só que devido à extensão dos capítulos, nós vamos ficar somente no capítulo de número 7, que tem por título As Primeiras Perseguições, e que já traz para a gente muito material de estudo, já nos ajuda muito a compreender devido à riqueza que a gente tem de conteúdo nesse capítulo, tá? Nós vamos então iniciar fazendo a nossa prece, de maneira a recebermos o amparo, a assistência do alto, que nos é sempre indispensável. Senhor Jesus, querido amigo e mestre amado, elevamos nessa hora os nossos pensamentos ao Senhor, agradecendo-lhe a bendita oportunidade de estudo, de aprendizado, e lhe rogamos, mestre, que o Senhor nos inspire, nos ajude, de maneira que comentarmos essas lições valiosas da melhor forma possível, procurando, mestre, sempre extrair o espírito da letra, com todo o conteúdo de lições que esses textos nos trazem. Que a bondade e a misericórdia divina se derrame sobre todos nós, nos amparando física e espiritualmente, amparando aos enfermos, aos nossos lares, à nossa pátria, aos governantes, aos que sofrem por todos os motivos. Que a bondade divina desça sobre todos nós, nos amparando, nos confortando, nos dando forças, mas jamais, mestre, que a gente jamais busque qualquer tipo de queixa ou de reclamação, porque Deus sempre está presente em nossas vidas e nos traz sempre o melhor. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Mestre amado, damos por iniciado os nossos singelos estudos na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus amigos, nós então hoje vamos fazer o estudo do capítulo 7 do livro Paulo Estevam, que traz por título As Primeiras Perseguições. Nós vamos ver aqui o seguinte: aqueles que puderam ler, que com isso, ao lerem previamente o capítulo, sempre trazem um rendimento maior para o estudo do que se somente nos assistirem comentando. Ou seja, a gente continua a pedir a todos que leiam com antecedência, né, para que o estudo seja ainda mais proveitoso, até porque a gente não consegue trazer, comentar tudo com a riqueza que Emmanuel reporta. Nós vamos ver aqui o seguinte: nós temos nesse capítulo, se a gente pudesse dividi-lo em partes de maneira didática para a compreensão do capítulo, nós vamos ver que ele se resume aqui em 3 ou 4 partes, em 4 segmentos, que são, inicialmente, a organização das perseguições, ou seja, quais foram os bastidores, o que se passava no coração de Saulo, quais providências ele tomou junto aos romanos, junto aos seus superiores no Sinédrio, de maneira que ele tivesse os poderes, de maneira que fosse delegada a ele autoridade a ele, para que ele movesse todas as diligências, tomasse todas as providências no intuito de reprimir a causa do Evangelho, de combater o Evangelho por meio dos seus divulgadores, daqueles que o acreditavam, o divulgavam, o defendiam. A segunda parte, nós vamos ver que é a visita de Gamaliel, o mestre de Saulo, à Casa do Caminho.
A terceira parte nós intitulamos aqui como o início das perseguições, e aí alguns exemplos do que foi feito, inclusive a prisão, né, de Pedro, de João e de Tiago, e de Filipe. E finalmente nós temos o julgamento de Pedro, João e Filipe. E como que transcorreu-se esse julgamento, especialmente os diálogos que aconteceram previamente a esse julgamento entre Gamaliel e Saulo. Então, meus amigos, vamos lá. Nós vamos ver que esse capítulo começa mostrando para a gente um pouco mais do retrato psicológico de Saulo. Do que Saulo sentia, o que se passava em sua mente, da responsabilidade que ele sentia, que ele tinha com a causa da lei mosaica. Ele, como um jovem, aos seus 30 e poucos anos, cheio de energia, de saúde, de vigor, e até mesmo pelo fato de todos os dotes de inteligência que ele tinha, a formação pela qual ele havia passado na cidade de Tarso, frequentada a universidade de lá, que era uma das melhores à época, sua habilidade de falar o romano, de falar o grego, enfim, por todos os atributos que ele tinha, mas essencialmente pela sua postura de constante defesa da lei mosaica, o amor à causa que ele abraçara com tanto vigor, ele sentia que pesava sobre ele uma responsabilidade muito grande. Ele que era, naquela oportunidade, o principal expoente de defesa da lei de Moisés, da tradição dos judeus, em contraposição àquilo que eles consideravam como uma afronta, como um ataque a esses princípios que eram as lições legadas por Jesus. Pois bem, então, diante de toda essa responsabilidade que ele sentia, o capítulo começa mostrando para a gente as providências que ele tomou. Inicialmente, ele procurou a autoridade romana para que, devido ao movimento que ele iria empreender, inclusive com prisão de pessoas, ele precisaria, vez ou outra, de apoio armado, de apoio de guardas, de força, para poder fazer cumprir. E o primeiro ponto interessante que a gente vê é que para os romanos tudo aquilo era algo assim muito curioso, porque a autoridade romana, conforme comenta Emmanuel, seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-lhe sentir com a displicência do homem de estado de todos os tempos e em quaisquer circunstâncias pelos assuntos religiosos. Então ele era completamente indiferente, não queria inteirar-se daquela causa, e como era um representante do farisaísmo, da cúpula religiosa israelita da época, o romano concedeu-lhe os poderes, as autorizações necessárias, feitas algumas ressalvas, com absoluta indiferença à causa. Ou seja, lembrando aqui para a gente a postura de Pôncio Pilatos, né, que lavava as mãos, indiferente, alheio àquilo que seria empreendido em nome de visões religiosas, mostrando aqui para a gente a postura que os romanos tinham, e não só aquela época, como Emmanuel generaliza aqui, como os homens de Estado em geral, né? Bom, em seguida, nós temos um fato ocorrido, meus amigos, que movimentou muito a sociedade de Jerusalém à época, que 2 judeus ricos, que eram Oséias Marcos e Samuel Natã, passaram parte de seus bens, eles eram homens riquíssimos, aos filhos, conforme a lei previa, e doaram o resto à casa do caminho, tal como Zaqueu fez. Da mesma forma, ou seja, se dispuseram de todos os seus bens, em nome da causa, confessaram-se cristãos, procuraram Pedro, e tudo isso movidos por o quê? Por aquilo que eles presenciaram no julgamento de Estevão ocorrido no Sinédrio. Ou seja, devido ao fato de Estevão ter comparecido ao Sinédrio, sem medo, sem temor, ter exposto de forma cristalina, de forma desassombrada as suas ideias, as ideias do Evangelho, muitos dos que estavam ali presentes receberam aquela semente. Ou seja, a gente lembra-se da parábola do semeador.
Estevão, na condição de um semeador, a princípio foi para um terreno absolutamente hostil, no qual ele só tinha expectativa de receber ali afrontas, injúrias, agressões, como de fato aconteceu. Mas, tendo agido com todo o destemor, com toda a coragem moral que ele tinha, muitas pessoas que ali estavam receberam aquela semente como a terra boa da parábola. Entre eles, esses dois homens, que foram os mencionados aqui. Tanto é que eles, dias após, confessaram-se cristãos, tomaram atitudes nessa linha, e isso provocou um escândalo muito grande na sociedade. O que, por exemplo, para Saulo foi tido como um motivo de dar sequência, ainda de forma ainda mais forte, nas perseguições que ele planejava que se iniciassem ali em breve. Então, tudo aquilo era o meio que se enfrentava. E a alegria da gente ver a importância do exemplo e da divulgação da doutrina, né? Comparecesse ali, se Estevão recusasse ao comparecimento, ou ali comparecesse e não expusesse as ideias de forma clara e destemida como fez, a boa semente não seria lançada. Então, que a gente não tema. Por mais que o terreno, que o meio nos pareça hostil, sempre há corações preparados para escutarem as verdades que a gente pode ser o portador em uma ou outra ocasião da vida. Pois bem, meus amigos, na sequência, nós temos uma reunião convocada por Saulo no Sinédrio, onde compareceram a maior parte dos seus integrantes e na qual foram então outorgados poderes a Saulo para que ele iniciasse as perseguições conforme pretendia e conforme a própria maioria ali já havia concordado também. Só que naquela reunião observa-se a ausência de Gamaliel. Gamaliel não estava presente. Quando Saulo pergunta por ele, foi informado de que ele estava em visita à casa do caminho, de que ele ali não estava, porque ele estava visitando, a convite de Pedro, o trabalho que era feito pelos apóstolos e pelos cristãos na casa do caminho. E a reação de Saulo é de o quê? De surpresa, ao ponto de questionar a própria integridade mental do mestre querido, que era Gamaliel. Ou seja, era um motivo de surpresa para ele, de ter recebido aquele convite, de ir de fato à casa do caminho, quando então um de seus pares no Sinédrio ainda pondera com ele: olha, o mestre sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção. Era justo que ele se negasse a ir em respeito, em consideração a nós. Agora, é igualmente preciso que não desacatemos a deliberação, a decisão, o que ele acabou fazendo nessa visita, certo com a nobreza de objetivos que sempre o inspirou. E Saulo conclui: olha, nem Gamaliel é capaz de mudar as minhas ideias, as minhas resoluções, os pontos que eu já me decidi no que diz respeito à defesa da lei de Moisés, que seria o combate, a perseguição, a prisão, as prisões aos cristãos. Foi então, meus amigos, que inicia-se para a gente a segunda parte desse capítulo. E antes da chegada de Gamaliel à casa do caminho, de uma visita importantíssima, a gente observa que Emmanuel já comenta aqui a postura psicológica dos apóstolos. Enquanto Pedro e João apiedaram-se da prisão de Estevão, de todos os ocorridos, e não concordavam com aquela medida, Tiago menor, filho de Alfeu, por sua vez, já considerava aquilo como sendo uma consequência natural de atitudes desrespeitosas de Estevão. Como se Estevão houvesse excedido e, portanto, passava por aquilo por não ter se comportado a contento quando da visita ao Sinédrio, ao templo, que era um local sagrado na tradição dos judeus. E isso é importante
Emmanuel já comenta previamente, porque essas posturas iriam fazer com que diferenças ocorressem daí a alguns dias, no que diz respeito à postura de Saulo em relação aos apóstolos, conforme nós vamos ver também nesse capítulo. O fato é que Pedro informava que toda a cidade comentava os acontecimentos. Muitos se aproximavam da igreja com o sincero desejo de melhor conhecer o Cristo, e isso devia significar a vitória da causa. Ou seja, a atitude de Estevão, defendida por Pedro, aliás, mostrava que foi correta porque, devido às atitudes, ao destemor, à capacidade de sacrifício pessoal, muitos começavam a procurar cada vez mais conhecer Jesus, conhecer os apóstolos, conhecer a casa do caminho. É então, meus amigos, que inicia-se a segunda parte do capítulo com a visita de Gamaliel à casa do caminho. O primeiro ponto que a gente vê que a importância da inteligência e do papel de Pedro no início do cristianismo era a inteligência e a capacidade de percepção de Pedro. Por quê? Informado que ele foi de que Gamaliel interferiu para que Estevão não fosse imediatamente apedrejado e sim recolhido à prisão para apurações, para averiguações, ou seja, como Gamaliel foi quem interferiu para que a execução não fosse ali sumária, naquela ocasião do julgamento, Pedro, informado disso, procura o próprio Gamaliel para que ele então visitasse, ou seja, mostrando aqui para a gente a importância da gente atentar-se para situações como essa em defesa de uma causa nobre, que era o que Pedro se preocupava. Ou seja, ele soube de um dos membros do Sinédrio que interferiu positivamente em relação a Estevão, para que ele não fosse sumariamente executado, e convida exatamente ele para uma visita à casa do caminho. E então, meus amigos, inicia-se essa parte do capítulo, mostrando que Gamaliel recebeu o convite com carinho, compareceu à casa do caminho, na qual ele foi tratado com toda deferência, com todo respeito, com toda consideração, e naquela oportunidade recebeu também, e Emmanuel registra isso aqui corretamente, recebeu uma cópia das anotações de Mateus, que, conforme a gente já estudou, é o primeiro evangelho disponível no mundo. Entre os 4 evangelhos de Mateus, de João, de Marcos e de Lucas, conforme o Paulo Estevão, essa bendita obra nos mostra, nós temos em primeiro lugar disponíveis as anotações de Mateus, que foram dadas uma cópia em pergaminho para que Gamaliel estudasse, ao que Gamaliel aceita, não recusa e, como um bom professor, como um sábio, como uma alma prudente e com todos os predicados que ele tinha, aceita, dizendo, sem assumir posição, mas que estudaria como de fato fez. Daí algum tempo. E então, meus irmãos, vem a surpresa naquela visita, que no meio de muitos necessitados que tocavam o coração de Gamaliel, eis que ele se encontra com um velho conhecido, com Samônio. E, para sua surpresa, ele estava na condição de um leproso. Samônio então descreve para ele que, assim que adoeceu, a família o denunciou, os filhos o abandonaram, o expropriaram de tudo que ele tinha e o levaram até um vale de leprosos. E esquecendo-o ali, até que um dia, ele, não aguentando mais a fome, a solidão, todas as privações que ele tinha, resolveu procurar por ajuda e uma pessoa generosa o levou até a casa do caminho. Aquilo era uma surpresa enorme para Gamaliel. Nem Pedro conhecia a história, os fatos, as ocorrências acontecidas com aquele velhinho leproso, com aquele mendigo anônimo que ali era amparado com todo carinho. E é muito interessante porque Emmanuel comenta assim, Gamaliel não sabia como externar sua surpresa, tal emoção que lhe vibrava. Pedro igualmente estava sensibilizado, acostumando-se
acostumando-se à prática do bem, sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via no caso uma confortadora revelação do amoroso poder de Jesus. Engraçado, né? Pedro acostumou-se a ajudar, a amparar, sem cogitar dos antecedentes do necessitado, sem investigar quem era, de onde veio, por que aquilo lhe aconteceu, o que ele fez ou deixou de fazer para que caísse naquela situação. Apresentava-se o necessitado e simplesmente socorria-se. Isso, meus irmãos, é uma marca da compreensão do Evangelho. E sem que a gente perceba, é muito interessante, eu fiz uma pesquisa rápida, quando a gente procura, por exemplo, o Código de Ética Médica, em seu primeiro capítulo, intitulado Princípios Fundamentais, em seu primeiro inciso, em seu primeiro item, consta: a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, e será exercida sem discriminação de natureza, de nenhuma natureza. Sem que a gente perceba, as ideias do Cristo incorporam-se às nossas profissões, aquilo que a gente considera eticamente correto, aos nossos princípios, aos nossos valores, mesmo que isso venha sem a vinculação às ideias do Mestre. Mas isso é o amor de Jesus, que se espargiu pela humanidade e que nos traz hoje algo tão natural, que é o socorro médico, independente de quem chega. Vez ou outra a gente vê no noticiário, né, um irmão nosso aí que está envolvido num crime, é baleado, é acidentado, ainda assim é prestado socorro médico, procura-se ali fazer o que há de melhor em benefício dele. Por quê? Porque é um ser humano, porque é um irmão em humanidade, e assim deve ser tratado com toda a dignidade, com todos os recursos ao nosso alcance, sem julgamento de seus antecedentes. Era o que Pedro fazia, conforme Jesus ensinou, né? Então é muito interessante a gente ver como que isso transparece na nossa atualidade, sem às vezes a gente identificar a origem. A origem está aqui, a origem está no amor do Cristo, no Evangelho do Mestre. Pois bem, meus amigos, feita esse primeiro diálogo entre Samônio e Gamaliel, vem então as cogitações de Gamaliel diante do quadro com o qual ele se deparava. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Mais tarde vieram a ser os nossos hospitais, né? Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao vale dos imundos. Foi a primeira vez que ele cogitou o que é mandar um amigo querido, um parente querido para o vale dos imundos. Ele que aconselhou esse recurso a tanta gente, ali estava considerando agora a situação de um amigo querido. Por quê, meus irmãos? Porque isso é até uma disposição da lei civil de Moisés. Quando a gente pega, por exemplo, um dos livros de Moisés, que é o Levítico, lá existe essa disposição de que as cidades teriam, fora de seus muros, de seus limites, um local destinado aos doentes, aos impuros, o que seria algo uma medida de isolamento, mas ao mesmo tempo uma demonstração de quê? De falta de piedade, de amor, de compaixão com os enfermos, com os necessitados de toda ordem. Ou seja, sempre que a pessoa se via numa situação de desvalimento, crianças órfãs, velhos sem recursos ou enfermos, levava-se para aqueles vales do esquecimento, onde simplesmente se abandonava a criatura sem preocupar-se com sua manutenção, com seu amparo, com o remédio, com sua alimentação, com nada. Era como se sepultasse a pessoa viva. Era o que infelizmente acontecia. E agora Gamaliel repensava essa atitude que
normalmente ele costumava até aconselhar as pessoas que fizessem. Pois bem, meus amigos, na continuidade, a gente vê o diálogo de Samônio com Gamaliel. Diálogo muito esclarecedor, no qual, adiante, ele fala para Gamaliel que via no Cristo o Messias prometido, ao que Gamaliel, então, de princípio, não concordou, ficou reticencioso a respeito, e ao receber as observações de Samônio, dizia: reconheço que falas com sabedoria. Se é incontestável que estou em umidade, que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário às suas suposições, pois estou bem de saúde, gozo o carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem de operar noutro rumo. Sim, é justo, retrucou Samônio. Por enquanto não estás precisando de um Salvador. Eis porque o Cristo afirmara que viera para os doentes e para os aflitos. Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira. E concluiu: talvez tenhas razão, estudarei o teu Cristo. E em seguida despediu-se do amigo com um abraço, mostrando a generosidade, o amor que havia naquele coração daquele mestre. Ele que é para nós aqui é o grande personagem desse capítulo, porque independente da condição de leproso de Samônio, ele despediu-se dele com um abraço, mostrando que o afeto, o carinho que tinha por ele estava acima ali das preocupações ou do que a lei dispunha sobre evitar-se o contato com os enfermos. E então, meus amigos, acontece a despedida e vem então a terceira parte desse capítulo e penúltima, que diz para a gente sobre o início das perseguições. Qual foi a primeira providência tomada? A prisão de Oséias Marcos e Samuel Natã, aqueles dois judeus ricos que haviam doado seus bens aos filhos, aos pobres da casa do caminho e haviam se confessado cristãos. Além deles, Paulo, ainda Saulo, visita pessoalmente a casa do caminho e promove a prisão de Pedro, João e de Filipe. Ele vai pessoalmente à casa do caminho, surpreende-se com as atitudes desses 3 apóstolos que entregaram-se à prisão sem resistência, sem revolta, compreendendo que estavam ali cumprindo um testemunho com Jesus. E quando eles procuravam pelo último dos 4 apóstolos que ali lideravam o trabalho da assistência, da divulgação do cristianismo e da continuidade das lições de Jesus no mundo, que era Tiago, filho de Alfeu, Saulo surpreende numa postura totalmente diferente dos 3 primeiros. Porque Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor, muito ainda ligado à lei de Moisés e sem compreender o Evangelho, tal como os 3 primeiros já haviam compreendido, estava de joelhos lendo o legado de Moisés, os pergaminhos considerados sagrados, e por essa postura de veneração à lei antiga, em algo que somente as pessoas mais fervorosas faziam, Saulo questiona e, após o diálogo, onde ele questiona Tiago o seguinte: não sois amigo do carpinteiro? Tiago responde: não me consta que a lei nos impeça de ter amigos. Mas o que escolheis, a lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago com inteligência. Foi então que Saulo poupa, falou que ele ficasse em paz, que ele permaneceria ali, e em seguida, portanto, Emmanuel comenta algo muito interessante, que aquilo ali, a lei antiga que já tinha um peso para Tiago, daquela data em diante passou a ser ainda maior, porque ele considerou que o seu amor à lei antiga
que os seus hábitos, a manutenção dos seus hábitos na qualidade de um judeu, o salvaram da prisão, o salvaram do flagelo. E passou a considerar aquilo quase que como um talismã divino. E faria, meus amigos, com que ele, inclusive, fosse dotado de uma postura que em muitos pontos pareceria ou soaria como um fanatismo, conforme os historiadores do cristianismo percebem. Então, Emmanuel comenta isso, e isso aqui é algo muito importante, por quê? Porque tal como acontece com todos os cristãos, essa postura inicial de Tiago Menor modificaria-se com o passar dos anos. Certamente, a postura dele foi importante para que a igreja não fosse fechada, para que a casa do caminho não fosse liquidada e deixasse de ser ali um amparo aos necessitados, aos doentes e ainda um foco de divulgação e de ensino do Evangelho de Jesus, embora muitas vezes misturado com tradições dos judeus, como necessidade de circuncisão, outros cultos exteriores que os judeus tinham, mas era uma contemporização que se fazia para que não acabasse o cristianismo ali no seu nascedor. E Tiago teve esse papel. Foi alguém que transigiu em alguns pontos, mas que lá no final da obra nós vamos ver que já tinha uma outra compreensão do Evangelho de Jesus. Que aos poucos ele foi sacrificando-se e compreendendo o Evangelho com toda a sua beleza, com toda a sua grandeza. Isso aqui é muito bonito da gente ver nessa obra. Como que cada criatura aqui vai se transformando. Como que nenhum de nós tem uma postura finalizada e acabada. Pelo contrário, como que a gente vai sendo trabalhado pelo sofrimento, pela dor, pelas experiências e vamos modificando as nossas posturas. Finalmente, meus amigos, ainda no decorrer desse capítulo, dessa terceira parte, nós vemos aqui um episódio que aconteceu, que quando se preparavam para sair ali Saulo e sua comitiva de guardas com os 3 prisioneiros, Samônio, aquele mesmo que havia interpelado Gamaliel, como um velho conhecido dele, apresenta-se diante de Saulo e faz para ele ali observações a respeito daquela conduta, de qual seria o motivo da prisão daqueles homens que só fazem o bem. E, finalmente, ele chega até mesmo a falar em tom ameaçador, de que se fizesse alguma coisa a Pedro, a Filipe, a João, e que se não os soltassem brevemente, disse Samônio, abre aspas, nós, os miseráveis de Jerusalém, haveremos de lutar convosco. De Simão Pedro nós disputaremos a própria sombra. Se vos negardes a atender nossas súplicas, importa lembrardes que somos leprosos. Envenenaremos vossos poços, pagareis a perversidade com a saúde e com a vida. E nesse ponto ele inclusive foi punido, o Saulo ordenou ali que um guarda flagelasse Samônio, mas aquelas palavras de Samônio, de fato, acabaram acontecendo. Por quê? Nós agora chegamos à última parte do capítulo, quando, além dessa prisão feita dos 3 apóstolos, iniciou-se, conforme Emmanuel comenta, uma perseguição generalizada em Jerusalém. Em seguida a esse feito, o jovem tarcense desdobrou as energias na primeira perseguição experimentada pelas expressões individuais e coletivas do cristianismo nascente. Mais do que se poderia supor, Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias do Messias. Ou seja, havia ali muito mais cristãos, adeptos, simpatizantes da causa cristã do que inicialmente se poderia supor. O cristianismo já ramificava-se, já espalhava-se no coração das pessoas. Numerosas prisões foram efetuadas. Na cidade, iniciou-se um êxodo de grandes proporções, ou seja, muitos foram presos, outros conseguiram fugir. Os amigos do caminho que tinham dinheiro, possibilidades financeiras,
preferiam então começar a vida nova na Idumeia ou na Arábia, na Cilícia ou na Síria. Os que podiam escapavam a rigor dos inquéritos violentos iniciados com retumbâncias de escândalo público. Então, o que acontecia aqui? Espalhava-se a semente do Evangelho. Nós percebemos com o tempo que quando se combate uma determinada ideia, qual que é o efeito prático daquilo? É você divulgar aquela própria ideia. As atitudes de perseguição aos cristãos, de prisões, só fizeram com que muitos cristãos saíssem daquele núcleo inicial do cristianismo, que era Jerusalém, a Palestina e seus arredores, e começassem a emigrar para cidades, para países distantes, levando consigo as lições de Jesus. E o que faria com que o Evangelho fosse cada vez mais divulgado, espargido, semeado, mundo afora. Isso é tanto verdade, meus amigos, que tem uma página com a qual nós gostaríamos de ilustrar esse tema, que está no livro Contos dessa e Doutra Vida, de Irmão X, chamada Decisão nas Trevas. Essa página conta o seguinte, como se fosse uma reunião ocorrida na espiritualidade inferior, promovida por aqueles irmãos nossos ainda infelizes e que buscam atrasar o advento do mundo novo, do Evangelho na Terra. E o que eles discutiam entre eles? Sobre as formas, o que eles fariam para poder atrasar, já num contexto atual, o advento do Espiritismo, a divulgação da doutrina e com que o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, fosse mais compreendido pelas pessoas. Vejam que interessante, nós vamos ler somente um trecho dessa página por causa do nosso tempo. Portanto, no livro Contos dessa e Doutra Vida, lição 38, Decisão nas Trevas. Diz aqui que havia um chefe daquele grupo de malfeitores desencarnados, de irmãos iludidos, e o chefe, intitulado aqui como organizador de obsessões, dizia: caros companheiros, atualmente o nosso problema intrincado é o espiritismo. Ensinamentos renovadores em toda parte, horizontes claros na mente humana. Um dos presentes falou: isso mesmo, verdadeira lástima. Aí olha o que o chefe voltou falando. Os espíritas criam uma atmosfera semelhante à que se conheceu nos tempos do Cristo. Não se conformam à fé expectante dos santuários. Não há meio de isolá-los nas preces inativas. Por mais sugiramos encantamentos com melodias e aromas, rituais e painéis, mais se afastam das seduções magnéticas, atirando-se ao exercício do bem. Ao invés de arcas místicas, preferem tijolos para casas beneficentes. Em vez de se ajoelharem, caminham. Trocam perfumados ungüentos por suor desagradável, desde que possam servir aos semelhantes. Quadro igual ao da época de Jesus, em que se realizavam caravanas de socorro aos infelizes, onde os infelizes estivessem. Sabem vocês que tudo isso ocorre em prejuízo nosso, das trevas. De vez que precisamos das energias do homem, tanto quanto o homem precisa dos recursos do boi. Indispensável encontrar o processo de esmagá-los, destruí-los. Um dos presentes, um obsessor exaltado, então falou: convém a guerra declarada, provocação de recinto em recinto. O chefe: bobagem. Perseguição é benefício aos perseguidos. E então um outro falou, um obsessor violento: pode-se promover o extermínio de todos eles. Desastres, envenenamentos, um veículo motorizado faz com que morram em quantidade. Um medicamento mal dosado patrocina a desencarnação por descuido. E aí, então o chefe respondeu: morte assim não resolve.
Vocês sabem que desde a crucificação de Jesus não valem vítimas públicas. Vítimas são cartazes de propaganda para as ideias que representam. Que adiantaria retirar essa gente do corpo físico? Engrossaria aqui a fileira dos que nos combatem. Imperioso inventar diferentes formas de anular. E aí, meus amigos, a página continua. Nós não temos como ler devido ao tempo, mas os irmãos depois procurem essa página e leiam ela toda. Mas, ao final da reunião, eles encontraram a fórmula do sucesso para anular os espíritas, a fórmula do sucesso para paralisar esse trabalho que transforma o mundo. Sabem qual é? Alimentar a vaidade nos espíritas. Fazer a gente acreditar que nós somos muito bons, que a gente já é bom demais, que a gente não precisa de nos reformar, que a gente não precisa de orar, de vigiar, que a gente já fez muito ou já faz muito. Isso aí faz com que a gente paralise, que a gente se adormeça, o tempo passe e o trabalho não seja feito. Pois bem, meus amigos, voltando então ao nosso livro Paulo Estevam, nós chegamos à parte final, que era o julgamento de Pedro, de João e de Filipe, uma semana após a prisão efetuada. E nesse ponto nós vamos ver a atuação decisiva do nosso querido personagem desse capítulo, que é Gamaliel. O que Gamaliel faz? Após as impressões recebidas na Casa do Caminho e feitas já as primeiras leituras do Evangelho, inicialmente, no dia marcado para o julgamento, ele procura pelo sumo sacerdote, conversando com ele em particular. Em seguida, inclusive, o que se observava naquele dia era o seguinte: uma enorme multidão de mendigos, de pobres, de criaturas tidas por desprezíveis, por aqueles que se achavam os maiorais, eles estavam em multidões no entorno do templo em Jerusalém, espalhados pelas ruas, conforme Emmanuel comenta, estavam em centenas, ou seja, eram centenas de pessoas agitadas, reclamando, protestando, pedindo pela liberdade de Pedro, de João e de Filipe, especialmente de Pedro, a quem eles tinham na figura de um pai querido, que era quem coordenava os trabalhos na Casa do Caminho. Então, a agitação popular dos necessitados era muito grande. E muitos deles não haviam ainda compreendido o Evangelho na sua essência, tal como Samone, por exemplo, dizia, ao ponto de ameaçar com a violência. E ali eles estavam diante de uma multidão. Para quê? Para que libertassem Pedro e os discípulos. Em seguida, meus amigos, vem o diálogo com o qual nós fechamos esse capítulo, que foi quando Gamaliel chamou Saulo, em particular, para conversar com ele. E dizia: qual a sentença a ser proposta para os prisioneiros? Interrogou o velhinho com bondoso interesse. Sendo eles galileus, disse Saulo na sua autoridade, não lhe será conferido o direito à palavra. Vou propor a morte dos 3 com a de Estevão pelo apedrejamento. O que dizes? Exclamou Gamaliel surpreso. Não vejo outro recurso. Precisamos extirpar pela raiz os males que começam. E aí, meus irmãos, vejam como que nós precisamos cumprir o que nos compete, com a autoridade ou com as prerrogativas que nós temos em se apresentando na ocasião. Não podemos nos faltar coragem na hora precisa. Não nos pode faltar fibra. Não podemos nos apossar de temor. E foi então que Gamaliel dizia: entretanto, Saulo, devo invocar o ascendente que tenho em sua formação espiritual para defender esses homens da pena de morte. Saulo então empalideceu. Não se acostumava a transigir, ou seja, a abrir mão
dos seus conceitos e decisões. Sua vontade era sempre tirânica e inflexível. Mas Gamaliel foi, de todos os tempos, o seu melhor amigo. Aquelas mãos enrugadas lhe haviam ensinado os exemplos mais santos. Delas recebeu vasto potencial de socorro em todos os dias da vida. Ele parou para pensar quem era Gamaliel na vida dele. Era o mestre querido, o grande professor, aquele que o amparou em suas dúvidas, que o formou, que o ensinou, na conta de um superior, de um professor amado, o qual, inclusive, abriria mão de sua função, de seu posto no Sinédrio, em benefício daquele que era o seu discípulo, o seu pupilo preferido, devido à sua dedicação, aos dotes que tinha, às qualidades que trazia consigo. E então, logo em seguida, Gamaliel lhe disse: ninguém mais do que eu conhece a generosidade do seu coração, e sou o primeiro a reconhecer que suas resoluções obedecem ao zelo inexcedível, ou seja, o zelo intransigente que você tem na defesa dos nossos princípios milenares. Mas o caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade na renovação dos nossos valores humanos e religiosos. Quem entre nós havia se lembrado de amparar os infelizes através de um lar afetuoso e fraterno? Antes da sua diligência corretiva, visitei essa instituição singela e pude confortar-me na observação do seu excelente programa. Mas será possível, disse ele, que também vós tenhais lido o Evangelho dos Galileus? Estou a lê-lo, respondeu Gamaliel sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em nosso tempo. Pressinto grandes transformações em toda parte. Pretendo retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que essas minhas palavras devem ser guardadas por você em penhor de mútua confiança. Então, você, por favor, não comente. Essa é uma conversa particular entre eu e você. E, finalmente, não me suponhas mentalmente debilitado. A velhice no corpo não me apagou a capacidade de pensar e discernir por mim mesmo. Dizia: compreendo o escândalo que se levantaria em Jerusalém se um rabino modificasse suas convicções, mas é preciso convir que estou falando a um filho espiritual. E aí Saulo dizia: olha, o Senhor me provoca uma grande decepção. E Gamaliel lhe responde: conheces-me de menino, e sabes que o homem sincero não pode se preocupar com os que o elogiem ou o lamentem no cumprimento de um sagrado dever. E para concluir o diálogo, ele disse: não me faças ir contigo nessa assembleia aos debates públicos, escandalosos e atentatórios da feição amorosa que toda verdade deve trazer consigo. Ou seja, se você não ceder, eu vou discutir com você publicamente. Então, você, por favor, Saulo, você me poupe disso. Libertarás esses homens em atenção ao nosso passado de mútuo entendimento. É só o que te peço. Deixa-os em paz, por amor aos nossos laços afetivos. Daqui a alguns dias não precisarás conceder coisa mais alguma ao velho mestre. Serás meu substituto, porquanto tenciono abandonar a cidade em breves dias. Ao que Saulo então responde, indignado com relação àquele pedido, e acaba cedendo na liberdade de Pedro, de João e de Filipe, inclusive falando que Pedro e Filipe, por serem casados, poderiam ficar na cidade, que João seria banido, mas em relação a Estevão, que ele não abria mão. Ou seja, que ele deveria pagar com sacrifício, ao que Gamaliel entende que alguma concessão também precisaria ser feita,
dadas as circunstâncias, dado o clima que se tinha naquele dia e naquela época. Tanto é, meus amigos, que inicia-se o julgamento, isso de fato foi feito, eles foram libertados, até porque os judeus temiam a revolta popular que aconteceria, e na sequência, concluindo o capítulo, mostra para a gente que eles então recebem a liberdade, e daí a instantes, com surpresa geral da Assembleia, Saulo de Tarso propunha a libertação de Pedro e Filipe, o banimento de João e reiterava o pedido de apredejamento para Estevão por considerá-lo mais perigoso dos elementos do caminho. As autoridades do Sinédrio, recebendo os alvitres com satisfação, por saberem que aquela medida agradaria a turba lá de fora numerosa, afirmaram seu unânime consentimento, e a morte de Estevão foi marcada para daí a uma semana, convidando Saulo os amigos para a triste cerimônia pública a que ele próprio haveria de presidir. Então, meus amigos, aqui conclui-se esse capítulo, mostrando para a gente como que iam as perseguições aos cristãos naquela que foram as primeiras iniciativas nesse sentido. O que aconteceria ainda centenas ou milhares de vezes pelo mundo antigo, que evoluiu em crueldade em Roma, nas cidades romanas, e se multiplicou, mas nada disso fez com que o cristianismo deixasse de existir. O cristianismo passou a sofrer quando modificou-se o cristianismo e seus princípios, porque enquanto ele era combatido, mais força ele ganhava, mais corações ele conquistava, e felizmente hoje nós resgatamos esses princípios em sua pureza, que faz com que os nossos corações sempre vibrem com essas lições e com que a gente aprenda com esses primeiros cristãos atitudes, valores de uma nobreza enorme. Não se temia. Era uma coragem única. Por quê? Porque acreditava-se na vida eterna. Sabia-se da presença do Cristo nos sofrimentos atrozes e que mais, que morrer em nome de Jesus era uma glória, que seria o reencontro com o Mestre querido. E isso, meus amigos, movia eles de uma fé e de uma força impressionante, ao ponto de muitas vezes deixar perplexos os seus perseguidores e divulgar essas ideias. Era uma forma de espalhar a semente do Evangelho. Meus queridos amigos, chegando, portanto, agora ao fim do nosso estudo de hoje, nós agradecemos a paciência e a atenção de todos. Nos nossos próximos estudos do Paulo Estevão, a gente dá sequência à obra com seus próximos capítulos, de maneira que nós vamos os informando e tentando extrair aqui com uma certa dificuldade o que essa obra traz para a gente de maravilhoso e de sublime, que a gente ainda consegue abordar de forma superficial, mas que sempre nos trazem emoções, lições, episódios, fatos que sempre nos levam às lágrimas por a gente compreender o que se passava e pelo paralelo que a gente faz com a nossa vida. A exemplo da figura de Gamaliel, quantas criaturas queridas que já foram para a gente também verdadeiros mestres, verdadeiros professores, na figura de um pai, de um avô, de um professor, de um amigo querido que com suas advertências, com seus exemplos, com suas lições, já nos pouparam de tantos e tantos sofrimentos que talvez a gente sequer imagine. A eles, aos nossos mestres, aos nossos professores, aos que nos antecederam nas lutas, nos esforços e que nos legaram todas as lições, o nosso carinho de sempre, o nosso beijo afetuoso, em especial ao querido avô Euler. Senhor Jesus, mestre amado e querido amigo, nós lhe agradecemos pela oportunidade, o ensejo do estudo,
E lhe rogamos, Mestre, que derrame sobre todos nós suas bênçãos, seu amor, seu carinho. Que o Senhor continue a presidir as nossas vidas, com toda a sabedoria e com todo o amor que tem por nós, mesmo nos instantes de dor e de sofrimento, com as lições valiosas que esses instantes nos trazem. Que a bondade divina se faça presente na vida de todos nós. Tenhamos todos muita fé, muita esperança, muita alegria e a certeza do amparo e do amor de Deus na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, do nosso querido amigo Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrados nossos singelos estudos, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos.